A pandemia continua, mas hoje, dia 1º de setembro, oficialmente se inicia o BR-Obró, que é o período mais quente e seco aqui do estado do Piauí. Sobre o que nós podemos esperar deste período para 2020, conversamos agora ao vivo pela internet com o climatologista Werton Costa. Olá, professor, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Lívio, boa tarde para todos aí na TV O Dia, viu? Professor, vou lhe dar uma missão bastante difícil. Na realidade, sou seu amigo, gosto do senhor. Quero que o senhor nos traga boas notícias. Diga que realmente o BR-Obró não vai ser tão quente, mas o senhor não pode mentir pra gente. Conte pra gente como é que vai ser esse BR-Obró. Mas diga que não vai ser quente. Essa é quase uma tarefa de Hércules, né, Lívio? Na verdade, o BR-Obró sempre ele é uma notícia que a mídia veicula, que a sociedade fica na expectativa. Sim. Mas sempre ele vai ser desagradável, pela condição térmica, que é bastante adversa, independente das variações, oscilações de natureza meteorológica. Por exemplo, esse BR-Obró, segundo os mapas de previsão da Meteorologia Nacional, ele deve oscilar um pouco entre meio e 1 grau. Isso é uma sutileza, ou seja, um BR-Obró ligeiramente mais quente, vamos dizer assim. Porém, essa sutileza no termômetro, ela não significa muita coisa. O que realmente torna a condição do BR-Obró adversa é uma combinação de fatores. Por exemplo, o pacote do BR-Obró comporta índice radioativo mais intenso, temperatura elevada e o principal, a baixa umidade do ar. É justamente a baixa umidade do ar, a umidade relativa, que causa o efeito mais danoso à saúde humana. Sim. E como nós estamos observando o início do BR-Obró, ele vem acompanhado de uma atividade anemométrica, ou seja, uma atividade de ventos mais intensos, e essa atividade de vento, de circulação atmosférica, ela potencializa a condição de ar mais seco, e naturalmente provoca maior adversidade na saúde humana. Professor, nós temos acompanhado realmente muitas situações aqui por Teresina, pelo estado do Piauí, no que diz respeito sobre queimadas. Há muito tempo nós vemos falando sobre esse assunto aqui no jornal. Eu queria perguntar para o senhor, climatologicamente, as condições que estão se desenhando aqui pelo estado do Piauí para os próximos dias, eles nos deixam preocupados com a possibilidade de mais queimadas por todo o estado, professor? Bem, o que depender das condições naturais ou condições climatológicas, elas favorecem a expansão das queimadas. Como já falei, nós temos temperatura elevada, condição de ar mais seco, a vegetação está configurada como um combustível, né? A biomassa tem condições de inflamabilidade. Aí vai entrar em ação os aspectos culturais, ou seja, a capacidade da sociedade colaborar de forma ecologicamente consciente, e a capacidade do poder público, tanto estadual quanto municipal e federal, no caso IBAMA, de estabelecer a linha da punibilidade, ou seja, de fiscalizar e punir os possíveis excessos. Então, tem que ter uma combinação de fatores para que nós não possamos ter, comparado com anos anteriores, quantidades assim assombrosas de foco de queimada. Eu assisti recentemente o relato do Corpo de Bombeiros, apontando que desde o final do período chuvoso até agora, houve um aumento, um incremento na quantidade de focos de queimada. Isso é preocupante, porque as queimadas se iniciaram antes mesmo, vamos dizer, propriamente, do BR-Obró. A gente já tinha foco de queimada no final de junho, julho, foram muitos. Então é necessário atuar preventivamente, porque essas queimadas, elas alteram a qualidade do ar e favorecem doenças respiratórias. Essas condições climáticas que tão características para o BR-Obró aqui em Teresina também vão ser registrados como um todo pelo estado do Piauí? Ou nós estamos falando de uma peculiaridade apenas da capital? Vai ser quente o Piauí todo? Perfeitamente, né? Inclusive, essa condição mais hostil, né, o organismo, ela é mais evidente no extremo sul do estado. A gente sabe que a chuva começa pelo extremo sul, mas também ela finda antes. De tal forma que essa região, nesse momento, apresenta os maiores indicadores de temperatura e de baixa umidade. Então, essa condição ela é mais agressiva na faixa serradeira, na faixa sertaneja, e progressivamente, na medida que a gente avança no BR-Obró, ou seja, lá para a segunda quinzena de outubro, as condições se tornam também mais abrasivas aqui na faixa da Grande Teresina. De tal forma que, por exemplo, se Teresina registra patamares de umidade relativa do ar entre 40% e 30%, a faixa serradeira e a faixa sertaneja, ali a região Bom Jesus, Uruçuí, Pio Nono, Gilboé, São Raimundo Nonato, eles registram patamares entre 20% e 15% de umidade relativa do ar, o que é umidade de deserto, extremamente agressivo ao organismo humano.
Professor, faz algum tempo já que nós temos observado que o BR-Obró não tem se limitado apenas ao período de setembro e dezembro. Nós estamos observando na prática períodos realmente bastante quentes e umidade bastante baixa também em janeiro. Está caracterizado cada vez mais um BR-Obró cada vez mais longo aqui no estado do Piauí. É o que realmente o clima, o céu do estado tem mostrado através das suas condições climáticas? Não necessariamente um BR-Obró mais extenso, né, ou mais intenso. A gente observa que o Nordeste já é, por natureza, uma região que apresenta grande variabilidade climática. Então, existe muita oscilação, prolongamento de período seco, formação de sistemas atmosféricos transientes que bloqueiam a entrada da umidade. Então, vez por outra, a gente tem alguma situação que impede a normalidade da estação chuvosa. Alguns veranicos são muito comuns, em janeiro, fevereiro, principalmente sobre a ação dos famosos VECANs, né, dos vórtices ciclônicos. Nesse momento, por exemplo, nós temos um grande bloqueio sobre o Brasil. Praticamente 80% do território está nessa condição, o que impede a propagação das chuvas ali na franja amazônica e até mesmo próximo do sul-sudeste. Mas essas condições, elas sempre vão existir, em maior ou menor escala. Uma questão essencial que a gente tem que entender: o sol do BR-Obró, gente, é o mesmo sol do período chuvoso. Por exemplo, o período do BR-Obró está encaixado na primavera, e o período chuvoso ele se estende do verão para o outono. Então, aquele período outonal, que vai de março até abril, ele tem a mesma quantidade de energia solar do BR-Obró. Só que tem um diferencial, Lívia. Neste período outonal, a gente tem as nuvens, que amenizam um pouco. Sim. Mas no BR-Obró, a nebulosidade ela é zerada. Então, nós estamos submetidos a grandes cargas de radiação ultravioleta. Professor, muito obrigado pelas suas explicações. Uma excelente tarde para o senhor. Retorne mais vezes, tá bom? Até a próxima. Um abraço a todos.